hoje o dia vai ser massa, galera. Meu nome é Ediel Siqueira. Está entrando no seu feed nesse exato momento o CuscuzCast, um podcast que tem como proposta falar sobre teologia, comportamento e cultura pop, com esse leve sotaque nordestino aqui, carregado, com gostinho de carne de charque, com gostinho de cuscuz, com gostinho de pé de moleque, com gostinho de cafezinho preto ao som de Luiz Gonzaga. E o tema dessa semana, velho, o tema dessa semana promete, velho. Mas antes da gente bater um papo sobre o tema desse episódio, eu queria mandar um recadinho para os nossos mantenedores, para os nossos patrocinadores, padrinhos, madrinhas, Clube do Cuscuz e outras cositas mais. Espera aí e já a gente começa o episódio. Você já pensou em ajudar um podcast que você tá curtindo, um podcast que você está valorizando a ser melhor ainda do que você já acha? Pois é, chegou a hora de você ser padrinho ou madrinha do CuscuzCast. A gente sabe do momento que a gente está passando, mas também a gente passou por uma reformulação para quem tem o desejo de nos ajudar de alguma forma. Então, a partir de R$1, meu velho, a partir de R$1 você já pode ser mantenedor, sendo padrinho ou madrinha do CuscuzCast. E ainda pode ser, dependendo do valor que você contribuir, pode vir a participar de um clube seleto chamado Clube do Cuscuz. É o clube que é uma espécie de curadoria, com espaço de desconto, com espaço de discussões, com um bate-papo, sei lá, um bocado de coisa numa só. Eu acho que é até bom você entrar e fazer parte para você mesmo tirar suas próprias conclusões. Então não deixa de participar não. Você pode, volto a dizer, a partir de R$1, podendo fazer essa contribuição via cartão de crédito ou via boleto, e aí no caso de boleto, somente a partir de R$5 por causa das taxas, e fazer parte aí talvez do nosso Clube do Cuscuz. Então não deixa não. Vem, fala com a gente, quer saber como? Manda um direct pra gente pro nosso Instagram ou então manda mensagem pro nosso e-mail cuscuz@gmail.com. Instagram CuscuzCast, e-mail cuscuzcast@gmail.com. Tá certo? Vamos embora, vamos para esse programa, porque senão o Júnior vai tirar meu couro e vai dizer que eu tô demorando demais. Tchau, tchau. Galera, estamos começando o CuscuzCast número 50, esse programa que ficou adiado por uma semana por problemas técnicos. E eu nem vou falar qual foi o problema técnico, porque vocês vão achar que a gente não é profissional, o que é verdade, a gente não é profissional disso. Mas a gente está com 3 convidados especialíssimos que fazem podcast, são de Recife, são caras que a gente tem um carinho muito grande, que fazem parte da vida da gente enquanto CuscuzCast, né? E até a gente já começa a conversar sobre coisas da vida também. E aí eu trouxe aqui, a gente tem a honra de ter aqui Detone Araújo, Alex Araújo. Alex Araújo e Detone não são irmãos de carne, mas são irmãos em Cristo. E outro brother também, Lucas Rebouças, esse também é irmão em Cristo, tá, gente? Eu não excluí o cara, não. Muito bem-vindo. Ainda bem, né? Bem, ia ficar mal, né, galera? Pelo que me consta, né? Pois é, minha gente. Pois é, amém. Gente, muito bem-vindos. Eu queria que cada um se apresentasse, falasse um pouquinho aí do podcast de vocês, o que vocês, como vocês surgiram aí fazendo podcast, como foi que o podcast caiu no colo de vocês, enfim. Por ordem alfabética, Alex, por favor. Então, vamos lá. Gente, que prazer imenso, é o Alex quem fala. Estou aqui representando o Proverbiando. Na verdade, surgiu no meio de uma pandemia, digamos que na luta, né, da mente vazia se tornar uma oficina de Satanás. Eu estava aqui dentro do meu lar, vendo, buscando alguma coisa, e tantas coisas, gente, que eu estava tendo acesso à televisão, só informações piores cada vez mais, a rádio. Eu disse, espera aí, bicho, vamos começar a criar alguma coisa aqui que se torne um bálsamo, um refrigério para a galera. E foi quando gerou, né, no coração o desejo do Proverbiando, né, que são breves reflexões em cima do livro de Provérbios. E estou pensando da gente expandir, né, para a Bíblia o todo e trazer aplicações diárias. Mas foi isso, nasceu no meio de uma pandemia,
no momento dentro de casa, tentando ver alguma forma de contribuir até com a minha própria pessoa também. Me senti um pouco útil ali no mês de maio. E aí foi quando a gente, né, lançou aí o Proverbiando. Primeiro começou em áudios, sendo enviado pelo WhatsApp da turma, aí um ou outro dizia, rapaz, cara, transforma em podcast e tal. E pela graça de Deus estamos aí. Spotify, Deezer, Cashbox, vocês estiverem nos escutando, se quiser dar uma analisada lá, Proverbiando. É isso aí. Show de bola. Eu, Detone Araújo, tenho o DetoneCast. E o meu podcast surgiu meio que sem pretensão. Eu já sabia, eu queria fazer um podcast, mas eu não sabia de que ainda, quando surgiu a oportunidade de bater um papo com o pastor Henrique Vieira, do Rio de Janeiro. E aí eu decidi trilhar esse viés da entrevista no meu podcast. E aí rolou super de boa, a conversa foi muito legal. Depois eu tive o imenso prazer de conversar com o José Marcos, que é o meu amigo querido, que por acaso é pastor. Isso faz toda a diferença. E aí teve também o Lucas. Não, o Lucas é o próximo, o Lucas está aqui. Vai ter o Lucas Rebouças no nosso podcast, que também é um pastor, um amigo que por acaso é pastor. E aí eu tive também a oportunidade de conversar com Eli Renekiewicz, no curso que eu fiz sobre a pregação da palavra, né? O método dele, de como ele prepara os sermãos e tal. E aí surgiu a oportunidade, eu sou amigo do Tiago Crucite, o genro dele, e Tiago Crucite fez a ponte aí pra gente bater esse papo. E eu conversei também com Evaldo, que é um amigo, um irmão muito querido, a que eu tenho muito amor. E por enquanto é isso, nosso podcast ele está, abre aspas, limitado a entrevistas, fecha aspas, mas isso não quer dizer que ele vai seguir somente essa temática. E na medida em que as coisas forem acontecendo, a gente vai somando e contribuindo aí para o reino. Muito bom. Ediel, o da casa fala ou pela ordem alfabética já pula pro L? Não, cara, vocês apresentam aí o podcast, então hoje eu só fico só ouvindo vocês. Então foi show. Muito prazer, meu nome é Lucas. Lucas Rebouças e eu tô na bancada do Manifest Podcast. É um podcast da missão Steiger. É uma missão focada no que a gente chama de cultura jovem global, e é uma missão que começou lá na Europa e tudo mais, e na gringa lá o pessoal já tem um podcast, e eles estavam incentivando o pessoal daqui da base brasileira da missão a fazer um podcast brasileiro também. Nesse meio tempo, eu e minha esposa, a gente vinha se envolvendo com a missão, por entender essa relação do evangelho com a cultura e com as artes, e eles fazem isso muito bem, já tem feito há um tempo. E aí o pessoal que começou o podcast aqui no Brasil, né, quando estavam planejando, o Moá, ele falou comigo e perguntou se eu topava participar do corpo fixo, digamos assim, né, da mesa do podcast. E aí eu topei, e a gente já tá, acho que hoje, no dia dessa gravação, terça-feira, tá sendo lançado o 3º episódio. E aí a temática do podcast é muito voltada para a temática da própria missão, né, que é, obviamente, missão urbana, o envolvimento com a arte, com a cultura, com a fé, como comunicar o evangelho de uma maneira que faça sentido para a cultura jovem de hoje, né? No caso aqui, a brasileira. Então, o tema vai muito por aí. A gente está no começo ainda também, vai, obviamente, ter que falar sobre muitas coisas, já que podcast é semanal e tem que estar sempre ligado no que tem acontecido no mundo, mas a gente vai sempre falar sobre tudo que tem acontecido no mundo partindo desse viés, dessa ótica da missão urbana. Perfeito, muito bom sim. Gente, eu queria só fazer uma pergunta para vocês. Eu observei aí que pelo menos 2 podcasts, o Manifest, o Proverbiando, surgem do período de pandemia, no período aí de isolamento social. E aí eu queria saber de vocês aí, meus amigos, para vocês aí, qual foi o maior aprendizado que vocês puderam tirar nesse período de pandemia, hein? Valorize quem lava seus pratos. Ei, velho.
Que olha, meu amigo. É doideira. Rapaz, é uma boa pergunta, Ed. Uma boa pergunta, sério mesmo. Eu acho que esse período, o maior aprendizado, né? Primeiro, não vá à praia, viu, gente? Sei que 7 de setembro o pessoal saiu a doida aí. Mas, assim, seguir para aquele período em si, encontramos que, bicho, tem como você viver a vida de uma forma mais simples, velho. Eu acho que aqui em casa nós aprendemos muita coisa, muitas ações que nós, né, tínhamos antes, né, na vida aí. Nós resumimos para uma simplicidade que, graças a Deus, até o momento a gente tem conseguido manter, valorizando mais o tempo um com o outro. E a gente viu que a gente tem uma igreja muito preciosa e forte, cara, que é a família, velho. Então, foi um período assim que, pelo menos aqui na nossa casa, a gente foi muito ministrado por Deus nesse sentido, sabe? A gente fala tanto da pessoa de Deus, ensina tanto, tanto aconselhamento, gabinete, preparação de sermão, essas coisas. E teve esse período em si que, quando nós olhamos, a igreja estava vazia. Na verdade, nem poderíamos ir à igreja, a não ser gravar. E quando a gente viu que a igreja maior mesmo, a mega igreja, é a sua casa, velho. É sua esposa, seu filho, e você buscar sempre aproveitar esse ambiente. Para mim foi esse aprendizado. Não tem pra onde. Eu falei brincando aí, ou nem tanto, mas... Comigo é nem tanto, viu? Já foi tema de discussão, eu e Renato, bicho. Já. É real, velho. A gente tem conversado aqui sobre o valor que a gente dá para, né, para quem dá um grau na casa, que agora a gente tá fazendo isso o tempo inteiro. Porque a gente tá o tempo inteiro em casa. E aí foi um grande aprendizado, foi reaprender o valor e a alegria de estar em casa, né? A gente, principalmente quem tem jornada dupla, assim, né? De trabalho secular, e aí a jornada com o ministério, igreja, enfim, toda essa caminhada aí, é muito comum que a gente passe muito tempo fora de casa, ocupado com um monte de coisa, fazendo mil e uma coisas ao mesmo tempo, e aí a gente foi obrigado a se brecar, né? E fazer tudo mais de casa. Então, ressignificar o lar foi um grande aprendizado, assim, né? E que eu acho que, pelo menos no meu contexto, assim, é uma coisa que meio que veio para ficar, assim, né? Se acostumar a fazer home office, preparar um espaço para que você trabalhe mais de casa e saia e selecione melhor as saídas, porque nem sempre é necessário. Isso é uma mudança grande que veio e que a gente aprendeu, a gente gostou muito e que eu acho que vai ser duradoura. Exatamente. Detone? Cara, nesse período de pandemia, como o Lucas falou, as coisas de casa, elas parece que as escamas dos nossos olhos caíram, né? Digo, meu Deus, eu não sabia que a gente tinha tanto prato, tinha tanto talher. Eu não sabia que cozinhar sujava tanto. Mas, além das coisas de casa, alguns projetos surgiram. Inclusive, tá saindo aí fresquinho, primeira mão aqui para vocês. É um podcast que eu comecei com um amigo meu, Tiago Lima, que mora nos Estados Unidos, e a gente tá fazendo um podcast chamado Linha Tênue, onde a gente traz uma perspectiva um pouco mais filosófica e tal. Então, no primeiro episódio, ele trouxe a provocação, a gente dividiu em duas etapas esse episódio, uma provocação e um diálogo. Eu acredito que a gente vai seguir nesse projeto dessa forma, onde ele trouxe a primeira provocação de Zygmunt Bauman, quando ele traz o comparativo entre o peregrino e o turista, né? Muito bom. E aí, é demais, cara. Ele trouxe essa provocação e a gente, ele e João é um amigo nosso, também fez seminário junto com a gente, e hoje João está fazendo mestrado, né? A jornada de João é ser mestre, é ser professor. E aí nós três discutindo sobre... discutindo não, né? A gente tentando, de uma forma muito chula, nas nossas palavras, dizer ou passar para as pessoas a ideia de Bauman, quando ele quis trazer sobre essa provocação entre peregrino e turista. Então, a gente gravou esses dias o diálogo da provocação que ele fez,
e deve estar saindo hoje ou amanhã. Então sigam aí nas plataformas de streaming aí que você curte, seu navegador de podcast, Linha Tênue. Vai sair muita coisa boa daí e veio nessa pandemia. E foi algo que eu não tinha falado da primeira vez. Porque, veja só, do período que a gente conversou a primeira vez até agora, isso aconteceu. E tem muitos outros projetos no que diz na podosfera aí que tá para nascer, que vai ter o meu dedo, seja de edição ou de produção. Tem muita coisa aí na gaveta. Pois é, isso aí. Muito bom saber disso. Então, gente, mais um aí. A gente já vai indicar o Manifest Podcast, Detonecast, Proverbiando, Linha Tênue. E, Detone, vai mandando aí, Félix, que tu for produzindo aí, pra gente estar divulgando por aqui. Sim. Viu? Olha, eu queria mandar um abraço especial para Evaldo, porque ele é um cara maravilhoso e que a gente teve a oportunidade de conversar com ele. Evaldo é amigo de Detone. A gente se aproximou de Detone por causa de Evaldo, né? É um cara muito querido. Alex, eu acho que essa questão também de simplicidade é muito importante, cara, porque eu vou falar um pouquinho por mim, assim, eu me peguei, por exemplo, achando massa assistir Netflix comendo brigadeiro de panela com a minha esposa. Pra mim foi um programaço, velho. Entendeu? Foi muito bom. Pra mim foi assim, ou se não, tirar um dia que a gente chegou, acho que era a terceira semana de pandemia e a gente tava ainda morando com a minha sogra e... De repente, quando eu olho, tá a Renata olhando para o computador e caindo lágrima. Eu disse, minha filha, o que está acontecendo? Isso sábado à noite. Aí ela disse, eu não sei. Aí eu, tá certo. Eu fui na casa de Júnior, que é o editor da gente, a gente ficou lá trocando a ideia. Quando foi mais ou menos umas 10h30, eu tô saindo da casa de Júnior, velho, que é no mesmo bairro da minha sogra. Eu cheguei, liguei para ela e disse, tu tá de pijama? Ela disse, não. Então vamos sair. Ela, menino, vai sair para onde? Eu disse, não, simples. Peguei ela, só pedi para ela se arrumar. Cheguei num depósito de bebidas lá na praça, comprei umas coca, comprei uns salgadinhos, fui para uma praça no centro de Paulista, onde a gente mora, né? E abaixamos os vídeos, ficamos escutando rock and roll de 11 horas da noite e comendo. Pronto. Né? No pico mais complicado do isolamento social, a gente tem que fazer isso, porque era uma coisa simples. E eu acho que eu tive a oportunidade de aprender muito com cada podcast que a gente gravou. Nesse período, a gente achou melhor não falar muito sobre pandemia para que pudesse aliviar um pouco a mente da galera. Não cegar os olhos e assim, não fiquem sensíveis a isso. Não, de jeito nenhum. Mas a gente preferiu continuar com o planejamento para que as pessoas pudessem ter a oportunidade de escutar outras coisas que não a pandemia e que muitas vezes os jornais estavam lotados de coisas. Isso estava deixando pessoas preocupadas, amedrontadas e a gente achou melhor continuar. E num desses episódios, eu tive a oportunidade de aprender, assim, especialmente em 2 valores importantíssimos que a gente pode retomar. Um foi com Carlinhos Queiroz, falando sobre simplicidade, né? Sensacional. E o outro foi com o Rafael Pijama, falando sobre amizade na diversidade, cara. Foi muito bom. A gente pôde retomar a coisa, sabe? E eu acho que não tinha pessoas melhores, né? Não, tinha não. Acho que não tinha pessoas melhores para falar sobre esses temas do que... Não tinha, de fato. Os caras são muito bons, assim, são homens de Deus mesmo, sabe, cara? Deixa eu dirigir uma pergunta aqui para Alex. Alex, como é que é falar? E para quem não sabe, para quem escuta a gente há muito tempo, Alex era o que era da equipe da gente, viu? É esse mesmo, o gordinho, viu? E como que é, cara, falar sobre provérbios em podcast? Como é que é falar sobre Bíblia puramente em podcast? Você pensa em falar sobre outros livros nisso? Você já tem isso em mente? Você pensa em escrever? Não, em falar sobre outros... Nossa, aí... Quando tu lançar o teu comentário bíblico, pelo autor Alex Araújo, avisa, viu? Provérbios por Alex. Tá certo. Então, na verdade, o Proverbiando em si já foi um resultado de um cara que eu admiro muito, o pastor Ed Renekiewicz, e ele tinha um podcast também, onde ele trazia várias reflexões, versículo por versículo, no livro de Provérbios, de certa forma, e eu comecei a ouvir esse cara. E aí, então, Provérbios em si, ele é muito prático.
é um tipo de livro que você, cara, não tem como. Você lê um versículo e com certeza tem alguma coisa na sua vida que já ocorreu, que está acontecendo, que tem como você trazer isso. E foi o que eu tentei fazer, sempre trazendo uma história e alguns episódios meus falando muito da minha infância, queira ou que não, como um menino normal de interior lá de São Paulo, traquinei bastante na minha vida. E sempre eu coloco sempre a questão da minha vida, a experiência mesmo, e junto com o texto bíblico e trazendo uma aplicação para a galera de hoje, né? Tipo, meu irmão, em nome de Jesus, velho, vocês não precisam falhar onde eu falhei. Então, olha aqui que o cara tá um pouco velho já, mas faça um caminho diferente do que a própria palavra está dizendo e o cara que passou por isso do outro lado, né? Então, tem sido bastante divertido. Tenho pensado, sim, em ampliar para outros livros bíblicos. Por exemplo, eu amo o livro de Tiago, além dos evangelhos, mas Tiago eu sempre indico para a galera que está chegando na igreja. Eu disse, meu irmão, pastor, tem algum livro para me indicar na Bíblia? Cara, lê logo Tiago. Porque se o cara gostar de mentir, o cara vai levar logo no pé da orelha. Se o cara tem tem um preconceito social, alguma coisa do tipo, o Tiago também vai dar lá umas labuta, umas porradas na orelha do camarada. E é muito massa. Então, assim, eu quero sim ampliar para outros livros, mas Provérbios ainda tem muita coisa ainda para ser explorada ainda. Muita coisa ainda. Tem muito tempo ainda. Tem muito episódio aí saindo, então, hein? Tem muita coisa. Massa. Ô Detone, e essa parada de falar sobre tudologia cristã? Cara, foi o nicho que eu achei. Porque a gente vive numa era onde tem tanta informação de várias coisas, né? De tantas coisas, que aí eu disse, cara, se eu tentar nichar, talvez o meu programa ele não seja tão duradouro assim. Aí veio a ideia de tanto que eu acho que eu coloquei na descrição que eu sou formado pela CUSP. CUSP não é nada, né? É só uma sigla doida que eu arrumei, porque tudo é sigla, né? E a Unibra, o FPE, o FRJ, o NIP. Aí digo, pronto, eu sou formado pela CUSP em tudologia cristã. E aí isso abre meu leque para eu falar de atracação de navio a sexo de muriçoca dentro do universo evangélico, cristão, até a nomenclatura gospel mesmo, se a gente quiser usar, porque o nome, o gospel é legal, o problema é o que foi feito com ele, né? Aí por isso que eu decidi colocar o tudologia, porque eu quero muito conversar sobre tecnologia na igreja. Muito bom. Sabe? Porque eu sou um cara que sou apaixonado por tecnologia, eu sou adepto da tecnologia na igreja e foi graças à tecnologia que as igrejas sobreviveram nesse período de pandemia. Então eu acho que esse tema está muito em voga e acho que talvez, falando aqui com vocês, me deu a ideia de fazer esse próximo episódio, esse próximo programa, né? Eu queria muito falar sobre música na igreja, e aí tem o Lucas que também pode contribuir muito com isso, porque assim como ele é músico também. Agora, pois é, né? Melhor do que o cara... Eu sou... Há controvérsias, né? Quem sou eu, meu Deus? Perto não. Então meu ponto de vista tá igual ao Detone, cara. Né? Cara, porque eu acho, não sei, acho que Adiel nunca me viu tocar. Vi na minha igreja. Na minha igreja e vi lá na ponte. Só se tu piorou de lá pra cá. Se tu piorou, eu fico calado. Não. Eu acho que eu não evoluí, eu mantive. Então isso é um ponto negativo. Não, peraí. Eu tô falando de Lucas. O Detone ainda não vi, não. Eu tô falando de Lucas. Então, pronto. Meu amigo. Então, você, quando você me vê tocar, aí pronto. Tudo muda. Não, realmente, Lucas. Bota a Detone. Bicho, eu ia falar. Mas... Eu tava pensando que tu ia falar o contrário. Não, realmente. Mas olha, não, cara, quem sabe muito de música também é seu Alex, canta na igreja, no louvorzinho. Esse vozeirão dele aí, entendeu? Ele e a esposa dele fazem uns duetos, meu filho.
Entendeu? A equipe de louvor da igreja dele não é qualquer coisa não, cara. É muito boa. Ah, cara, então... Não. Não é assim não, cara. Aproveitar Não é aqui assim o não. universo online, onde cada um tá gravando da sua casa, e a gente faz um Detonecast aí com o Lucas, Alex, pois é. Um E a gente musical, coloca né? Ediel só pra fazer peso aí na balança. Pronto, eu fui de jurado. Mas Ediel falou também que ele é um dos líderes de louvor da igreja. Não sou líder não. O líder é meu amigo Fábio. Eu só ajudo. Certo. Ajuda. Canta também, né? E ministra na igreja. Sim. Né? Amigo. O pessoal fica falando aí, mas Isso, Vamos bicho. encerrar aqui esse programa da gente. A gente já fica aqui e já inicia o Detonecast, música na Pois é, boa ideia, vamos embora. Não, eu tenho coisa pra fazer, macho. Daqui a pouco Ô Detone, vou dar aula. Detone, tu acabou respondendo uma pergunta que eu ia fazer pra você também. Eu ia perguntar, o Detonecast vai continuar? Então, acho que tu já respondeu, né? Vai, Detonecast vai continuar. Ele deu uma parada agora nesse tempo de pandemia, porque como eu te falei, eu sou um cara, eu não gosto muito de usar o termo perfeccionista, eu gosto de usar o termo, eu prezo pela excelência. E aí, cara, antes de conhecer inclusive essa plataforma que está nos agregando aqui, eu não sabia que era possível a gente fazer um podcast à distância com tamanha qualidade. Então já me expandi os horizontes aí para que eu pudesse convidar pessoas, inclusive de outros estados e até fora do Brasil, para a gente fazer jus à tudologia cristã e trazer para dentro da nossa podosfera aí expandir o leque, né? Porque até agora eu conversei com 3 teólogos e um amigo que é advogado. E aí eu quero trazer músicos, eu quero trazer psicólogos, eu quero trazer professores para dentro desse universo para que a gente possa também contribuir com um pouco que a gente pode para cada vez mais edificar a vida das pessoas. Então, o Detonecast está ganhando um novo fôlego aí, mantendo o mesmo formato, numa pegada de entrevista, conversa, bate-papo. E é isso. E obrigado, Cuscuzcast, por ter me apresentado essa plataforma aqui, porque de fato eu já conhecia a outra, mas essa daqui parece ser mais interessante. Ah, cara, tamo junto aí, tamo junto. Oxi. Entra aí. Agora é interessante, Eu Ediel. acho que- Interessante que eu lembro que quando iniciou a pandemia, eu ainda fazia parte do grupo, do Cuscuzcast, a nossa preocupação, cara, conseguir uma ferramenta para dar continuidade às entrevistas, né? Oxe, fale não, velho. E hoje tá aqui, cara, Cara, a uma gente ferramenta top. A gente fez velho. uma gravação com o Lucas. Ferramenta top, né? Gravei semana passada. Eu aqui da minha casa. Olha, vê, eu fiz um podcast semana passada. Eu aqui da minha casa e meu amigo dos Estados Unidos. Então, não tem barreira geográfica para o universo da tecnologia e o podcast, Pois é. consequentemente. Pois é, eu acho que esse foi um dos ganhos muito grandes, assim, de todo esse caos que a pandemia trouxe, foi destravar essa mentalidade de que é Sim. possível fazer coisa à distância, né? Claro que a tecnologia está aí acessível para todo mundo, mas a gente ainda era muito acostumado pela forma como as coisas sempre foram. Se a gente vai fazer as coisas, vamos fazer ao vivo sempre que puder e tal. E aí o fato de ter a distância, às vezes era uma trava. Desnecessária, a gente sabe por teoria, mas não praticava, né? E aí o isolamento, ele obrigou a gente a fazer as coisas à distância e perceber que é possível, que é fácil e que ajuda. Sim, Lucas, e agiliza quando muito o você tem processo. ideia, né? quando Ediel me convidou, a primeira proposta foi que a gente fizesse a gravação à distância, mas eu disse, não, cara, porque eu me preocupo com a qualidade, talvez acho que presencialmente seja melhor. Não, com certeza, tal, não sei o quê. E aí eu fui para lá, a gente foi lá para a Igreja Farol e a gente fez a gravação, mas deu ruim lá, entrou água no computador e não gravou só a voz dele. E aí a gente tá fazendo por aqui a distância e mantendo o padrão de qualidade. Obrigado, obrigado. Olha, e se eu não me engano, eu acho que foi Alex sabe, pô. Olha, a pessoa mais resistente na equipe da gente a fazer online era a minha esposa. Foi. Eu e Alex não, velho. Se assim, ó, come ali pedra com sal, a gente come, entendeu? Não tem problema não. Aí a gente começou a usar a ferramenta.
nesse período de pandemia, né? Fazia só, tá, quando foi no episódio 28, a gente chamou Ivan Rocha. Aí foi acho que foi no Skype, cara. E o que salvou foi Ivan, entendeu? O que salvou foi Ivan. Foi Skype, entendeu? Bicho. Porque o conteúdo era massa, aí prendeu a atenção da galera. Aí depois a gente chama quem? Lucas. O que salvou foi Lucas. Porque ele tinha bom conteúdo e prendeu a atenção da galera. Graças a Deus ninguém falou assim, ó, tá ruim. Foi Lucas Gebot, entendeu? E é interessante isso. Foi Lu. Não, minto. Lucas foi o primeiro. Lucas foi o primeiro da pandemia. Achei que tava mentindo mesmo. Não, a galera curtiu, cara. E olha que curtiu. aquela gravação. Não, a galera curtiu. Meu irmão, a internet ali no início tava Bicho, travando. ela foi clima de guerra mesmo, né? Foi, ali foi. Cada um gravando do seu celular. Não, ali foi. Do celular, Estilo fim do mundo. Velho, vocês não viram um episódio com pijama. O episódio com pijama, essa ferramenta que a gente tá usando não deu certo. Aí o que é que aconteceu? Pijama, naquela paciência dele, quem conhece, né? Ele, meu irmão, a gente pode deixar pra semana que vem? Eu disse, pode. Aí foi. Chegou na outra semana, cara, a mesma coisa. A ferramenta não deu certo. Aí ele disse, vamos fazer o seguinte, cada um grava, a gente usa só o Google Meets e cada um grava a sua voz e eu mando pra você a voz. Aí eu, tá certo. Quando a gente começou, ele chegou assim, para, eu acho que a gente tá muito agitado, vamos orar. E a gente orou, velho. Pra você ver o nível, bicho. O cara pediu pra gente orar antes de gravar. Velho. Sensibilidade incrível, assim. Rafael fez isso, sabe? Foi impressionante, cara, assim. Mas realmente a gente, até a gente chegar até quem tá ouvindo a gente os outros episódios tá percebendo que o som tá um pouquinho melhor. O som tá um pouquinho melhor, primeiro porque assim, graças a Deus a gente tá aqui voltando a gravar no Farol, né, a minha voz, mas a gente, graças a Deus, deu condições pra gente comprar um material, só que só falta a gente instalar lá em casa, mas temos aqui 3 podcasters que estão ajudando porque já tem seus equipamentos próprios. Então tá ficando legal o áudio por causa disso. Obrigou a gente a sem dúvida. Né? Pois é, o que Ediel falou, cara, se você vê os primeiros episódios como eram, bicho, se você vê as primeiras lives da Igreja Batista em Coqueiral, nesse tempo de pandemia, que eu fui o cara da igreja que sempre tive curiosidade com isso e quando surgiu a oportunidade eu decidi colocar em prática, cara, a primeira semana é assim, a qualidade nojenta, porque eu estava tentando usar o OBS, que é um software de live, né, de stream, e aí eu não sabia, não fazia a menor ideia de para onde ia. E aí a gente foi melhorando, fizemos a campanha de 1000 inscritos no YouTube para poder fazer a transmissão direto pelo celular. Melhorou um pouquinho, mas aí agora, graças a esse tempo de pandemia, me obrigou a assistir mais de 20 horas de YouTube, a aprender a mexer no OBS, para que a gente pudesse hoje fazer uma live com a qualidade razoável. Ainda não está do jeito que eu quero. Real. Todo mundo foi obrigado a virar youtuber e streamer de uma hora para outra, né? Sim. Então, geral deu uma sambada aí. A gente lançou o nosso, a gente lançou o nosso canal do YouTube justamente na pandemia, entendeu? Sim. E era uma coisa que eu era resistente, entendeu? Aí o pessoal me convenceu, né, disso. Pra pensar, a gente né? vê as oportunidades Lucas, que a crise nos dá, né? A oportunidade da sem dúvida. Ô Lucas, não, falar de missão, de cultura e artes em podcast é algo fácil para você, Lucas? Tá sendo algo fácil fazer um podcast sobre isso? O desafio é tentar não ser meramente teórico, né? Eu acho que essa é a maior questão. Eu acho que porque a gente vai gerar conteúdo semanalmente e fala sobre diversos temas da perspectiva da missão urbana, tem muito a ser falado e o risco que a gente corre é virar um teórico, né? Então, o desafio é ter que cavucar suas próprias histórias, suas próprias experiências e levar isso para o podcast. Isso, por si só, já é muito, muito bom, mas também muito desafiador, porque te leva a refletir assim, o quão missional a gente tem sido. Acho que todo mundo aqui, né, nessa gravação agora, a gente
tem essa linha parecida, né, de pensamento quanto à relação do evangelho com a cidade e as missões urbanas. E a gente fala e tem nossas atuações, mas a gente precisa ser sincero quanto às nossas... o quanto a gente está sendo ativo e efetivo e o quanto a gente está sendo meramente teórico, né? Eu acho que esse está sendo o maior desafio, assim, né? A gente sair de um papo meramente teórico e partir para partir para um papo que seja, além de missional, seja prático e testemunhal, né? Do que a gente viveu e pretende viver. Exatamente. Boa ideia. Gente, olha só, eu sei que esse é um assunto um pouquinho delicado, talvez, né, seja delicado, mas assim, a gente está passando por um momento peculiar da igreja evangélica brasileira, e assim, a gente como pessoas que criam conteúdo, né, somos pessoas que criamos conteúdo, e assim, qual está sendo para vocês assim um desafio? Como é que está sendo esse desafio de fazer podcast cristão, protestante evangélico em um país onde ser protestante evangélico pode ser um bocado de coisa ao mesmo tempo? Pastor Alex? Já bota logo o pastor a bomba. Cara. Não, pode. Não, sei porquê, cara, não sei porquê. Rapaz, eu acho que o desafio é tempo fora do tempo. Infelizmente, esse ano 2020, a gente, quando pensa que, vai dar uma aliviada, vem uma outra bomba. Nesses últimos meses tem sido complicado para o contexto geral, eu acho que para a igreja, porque é aquilo, né, velho? Eu acho que quando alguém passa por alguma situação, eu acredito que todo o corpo é afetado, não tem como. A gente tem lidado com essa situação, tanto de crimes, assassinato, tragédia familiar. Aí pega um final de semana como nós tivemos agora, onde que a nação está de olho em Brasília para saber qual é o posicionamento do presidente atual, se libera a dívida de igreja, essas coisas todas. E quando a gente vai criar um material, até mesmo quando a gente vai ministrar na igreja, a igreja fica na expectativa de saber qual é a nossa opinião sobre alguns fatos que estão acontecendo no cotidiano, que se refere principalmente a cristãos, né, a nós cristãos. Então, assim, é um desafio cada vez mais e requer muito cuidado, muito zelo, porque queira que não, o que você fala vai reverberar e todos aqui são agentes de influência, né, somos influenciadores de alguma forma e tem que ter muita sobriedade, porque, tipo, eu sou sanguíneo misturado com colérico, velho, então às vezes acontecem alguns fatos assim que a minha vontade é falar, expressar, mas às vezes, N vezes eu vou postar alguma coisa, eu apago, eu edito, apago a postagem, porque tem gente que me acompanha, tem gente da igreja, tem jovens que estão aí me acompanhando, e eu preciso tomar muito cuidado. E é um desafio, porque às vezes você quer usar o seu canal, por exemplo, eu tenho minhas redes sociais, que eu sou mais ativo, e o próprio podcast em si, que eu poderia, cara, pegar várias temáticas aí que tá rolando e que o cara tá com nó na garganta e quer falar mesmo, mas você olha, pô, bicho, mas isso vai edificar, sabe? Isso aqui, esse momento que eu estou fazendo esse conteúdo aqui, criando, vai edificar a vida de alguém? Qual foi o propósito inicial do que Proverbiano nasceu? Pô, bicho, nasceu para poder abençoar pessoas, sabe? Levar uma palavra contrária do que a TV aberta estava levando todos os dias, uma desesperança enorme em cada jornal, só morte, só morte, só morte, e o Proverbiano nasceu para gerar vida. Aí eu tenho me controlado bastante, só em algumas coisas que faço questão de usar meu Instagram, principalmente, de postar alguma coisa, mas algo muito leve, sem que possa ferir alguém e prejudicar mais do que ajudar em si. Esse contexto que a gente está hoje está meio complicado. Isso é massa porque eu tenho refletido também sobre algumas coisas em relação a isso. Quando as pessoas me perguntam, você é evangélico? Você é cristão? Antes de eu responder, eu peço para ela definir. Conforme a definição dela, eu digo se eu me identifico com o que ela pensa ou não.
Defina evangélico. Não, é essa galera aí dos extremistas e não sei o que, BBB, conservadores e tal. Eu digo, não, primeiro, você tentar qualificar dentro dessa perspectiva política partidária, isso não é cristianismo. Isso não quer dizer que nós não temos partido político, não temos posicionamento político. Temos sim, né? Eu tenho o meu posicionamento político muito bem definido, e não cabe aqui dizer, porque nem influi nem contribui, mas o cristianismo, o evangelho, a mensagem do reino é muito maior que tudo isso. Vai inflamado, né? Maior, sabe? E a gente tem vivido dias de extremos, né? Onde está tudo tão polarizado que se você extremamente inflamado, que se você disser que pertence à classe A, você já é inimigo da classe B. É execrado, cara. Exatamente, não há diálogo. E foi interessante porque a gente conversou sobre isso também no Linha Tênue, sobre a gente levantou uma bandeira, e se tivesse uma conversa entre o peregrino e o turista? Cara, e aí a gente trouxe perspectivas. É como sentar um cristão e um budista, um candomblé e um judeu, um cara da direita e da esquerda. Aí eu digo, opa, eu acho que aí as coisas mudam de figura, porque eu enquanto Detone, até me imagino como um cristão evangélico sentando com um camarada do candomblé e conversando sobre religião, mas Exato. Eu não consigo me ver enquanto Detone posicionamento político A sentando com alguém do posicionamento político B. Então vê como essas coisas soam para a gente também encontrar o nosso ponto de equilíbrio. Então, cara, isso é doido, porque, como eu disse, está tudo tão polarizado que se a gente parar para pensar, isso está ocupando as nossas mentes, nossas vidas, consequentemente a gente leva isso para dentro da igreja. Então, os dias estão difíceis, de fato, estamos vivendo dias difíceis, mas com a esperança de que tudo melhore, né? Não só, a gente não fala só nessa questão de pandemia, não, do malware humano que está assolando a gente por aí, mas a gente fala sobre tudo, cara, sobre tudo, para que a gente possa aprender a conviver com os diferentes e que a gente possa entender também as diferenças que existem dentro do universo evangélico que tem no Brasil. Né? É interessante, Detone, ô Detone, é interessante que isso está entrando tanto nas igrejas, que às vezes o cara olha um perfil visual de uma igreja, ele já diz, essa igreja aqui, pelo jeito, ela é assim, ideologicamente, político Sim. falando, e esquece que a igreja ela é diversa, Sim. e ali dentro vai ter gente de tudo quanto é cabeça no que diz respeito ao espectro político, sabe? Então eu já escutei coisas em relação, pronto, à minha comunidade de fé, do pessoal dizer, não, mas lá a galera é mais assim. Eu disse, cara, tu sabe, entende tudo, entendeu? E a gente tenta conviver da melhor maneira possível. E uma coisa que a Alex disse também é esse negócio de ser colérico, sanguíneo, né? Eu sou sanguíneo. Eu estava falando com minha mãe um pouquinho antes de vir para a gravação, a gente falando justamente sobre esse momento da igreja, e eu disse assim para minha mãe, ainda bem que eu não tenho, que Deus não me colocou, não me deixou na minha mão até agora um cipó. Entendeu? Porque senão dá vontade de chegar e dar uma cipuada em todo mundo e dizer, meu irmão, para com isso, bicho, tá feio, pelo amor de Deus, porque assim, tem coisas que o cara fica. Cara, eu só sou sanguíneo, colérico, né? Não sei mais que expressões de nervosismo a gente poderia ter aí, mas tipo, o cão se aposta de mim quando eu tô dirigindo, meu irmão. Eu tô no trânsito, eu não posso. Pois é. Meu irmão, eu não posso ver uma barbeiragem, um motoqueiro, eu já quero botar por cima. A criptonita de Detone é o trânsito. Cara, tá doido, eu peco muito. Eu quando eu entro no carro, eu digo, Jesus, vem cá, sente aqui do meu lado, porque senão eu não sei se chego não. Eu comecei a dirigir tarde e eu ouvia muito isso, o pessoal falando como era estressado no trânsito, e eu ficava sem entender, gente. Só segue em frente, né? Porque se estressar no trânsito. Até que eu tirei minha carteira e comecei a dirigir. E aí, meu velho, eu entendi que, de fato, o cão fica na espreita. O cão fica na espreita.
Galera, relaxa, vá. Quando você chega lá, você vê. Não dá pra ir, não dá pra ir. Cada trânsito é um teste de fé, né, Detone? Tá doido, cara. Verdade. É onde eu exercito minha fé no trânsito, cara. Pois é, às vezes a pessoa exercita a fé no trabalho, na faculdade, tem gente que é no trânsito mesmo, tem gente que é na vizinhança também, né? Tem aquele vizinho ou vizinha xarope e tal. Ou você é o xarope, né? Também tem isso, quando a gente é o xarope também. Demais. Ou se Rapaz. você não tem um vizinho xarope, Pois é. tome cuidado, né? Rapaz, olha, você. olha, de boa, gente. Eu prefiro um vizinho xarope. Sinceramente, se eu fosse falar que minha criptonita, antigamente eu classificava como trânsito também. Me identifico com o Detone. Mas se existe algo que tira minhas forças e minha paciência rapidamente, são religiosos, cara. Meu amigo, pelo amor de Deus. Eu tô não tenho nessa paciência, pegada não. de Alex hoje. Cara, tu tava falando, Alex, tava falando algumas coisas assim, eu quero escrever, não tem feito quero na escrever, voz, né? quero falar. Tararara. Cara, eu já tive um bocado de ideia, fazer perfil fake, fazer meu irmão, vou fazer um canal de podcast onde eu falo tudo que eu penso e ninguém sabe. Velho. Sabe? Olha o que o cara tá falando aqui no podcast, viu, galera? Alteração na voz. Justo. Não, mano, preste atenção, Ediel. Isso que eu tô falando, eu acho que passa talvez na cabeça de um monte de gente, mas isso é uma reflexão muito profunda, que é aquela reflexão, se ninguém tiver lhe vendo, quem é você de fato? Oxe. Então, eu ia mostrar quem eu era aos olhos de Detone, não aos olhos das pessoas, entendeu? E aí, cara, aí isso já é assunto pra gente conversar um outro programa sobre isso. São podcast. Total. E tem um elemento até terapêutico, de uma certa forma, nisso, né? De você, de fato, ter algum espaço em que você possa se expor. E sem medo de julgamento, né, Lu? Possível, né? E sem medo de julgamento, né? A gente, principalmente a gente, acho que nós quatro aqui tem o costume de falar, de ser referência em algum ponto, então a gente precisa muito se controlar para poder continuar sendo uma referência, né? Independente de qualquer posição, a gente é cristão, então a gente precisa ser uma referência de Cristo na Terra. Mas na esfera privada, a gente também é um ser humano, a gente precisa, né? A gente também tem raiva, a gente também tem pensamentos extremos que precisam ser, inclusive, botados para fora até para ser tratado, assim, né? Não só para a gente aliviar a nossa tensão, mas também para a gente, uma vez que a gente bota para fora, alguém vai poder dizer assim, terminou de falar? Beleza, então deixa eu te explicar aqui. Você tá errado nisso, e a gente poder ser tratado também, né? Então, acho sim que não necessariamente um perfil fake, mas um amigo Demais, muito próximo demais. É muito útil nessas horas. E a gente tem momentos de escape, né, Lucas? Tipo, eu terça e quinta é meu dia sagrado de correr. Então daqui a pouco, quando der umas 4h30, 5, eu vou dar aula agora de 4 às 5, eu encerro minha aula às 5 e vou fazer minha corridinha, meu irmão. E aí é quando eu boto o fone de ouvido, escuto música clássica e volto renovado. Olha aí, a mostra de um músico diferenciado é que ele vai correr escutando música clássica. Ah, meu irmão, se eu correr escutando Dream Theater, eu vou chegar em Paudalho correndo e não vou ter tempo para voltar. Danou-se. Olha, Lucas, e aí, cara? Como que quer fazer podcast cristão, protestante, evangélico em um país tão diverso, onde ser evangélico pode ser tanta coisa aí? É difícil, né? É difícil. Eu acho que o desafio da gente é aprender qual que é a nossa briga real e qual briga não é a nossa. Entende? Então, Verdade. Isso. Por sermos cristãos protestantes, a gente já é militante de uma causa, né? Eu acho que de uma certa forma o militante é termo novo para o protestante. Só que a nossa causa de militância e de protesto, ela não é outra senão o evangelho. Claro que o evangelho, ele toca todas as esferas da sociedade, né? E do universo e do transcendente também. Então o evangelho vai ter algo a dizer sobre tudo. Mas ele é o nosso ponto de partida e o nosso ponto de chegada em qualquer discussão, né? E aí o risco de a gente viver num momento polarizado, inflamado politicamente e tudo que a gente está vivendo já nesse momento, e que a pandemia, com todo o seu isolamento, ele aflora, né?
A gente está num momento perigoso, complicado, polarizado, inflamado e ainda está... agora não, mais que a gente já está voltando a se, né, de uma certa forma, se ver mais e tal, mas um de isolamento que isso complica a forma como a gente gerencia as emoções. Isso aí, meu velho, é uma bomba pra gente, como é que eu posso dizer? Pra gente se perder no meio da nossa discussão, né? Então, o desafio de produzir um podcast missional é que ele não perca de vista qual é a sua real missão. Como os meninos falaram aí anteriormente, né? Claro, todo mundo tem uma opinião política, claro que todo mundo tem uma opinião sobre tudo e tá tudo certo. E tá tudo certo em divergir também. Mas o nosso ponto principal enquanto cristãos, independente de ser podcaster, influencer, youtuber, qualquer outra coisa, ou um profissional normal de qualquer outra área, é que a gente lembre que, como cristão, a gente tem uma causa anterior e transcendente a qualquer outra. Então, é bom que a gente saiba qual briga a gente vai abraçar e qual briga a gente vai respirar fundo e deixar passar. Esse é o desafio real. É verdade. É verdade. Pois é. Gente, eu vou falar um negócio para vocês. Assim, teve um tema que a galera queria que a gente falasse em podcast. E o tema era delicado, de um problema que aconteceu aqui. Não vem ao caso, um problema que aconteceu aqui no Recife, que envolve muito o meio evangélico, né, brasileiro. Né, a situação, retrata bastante, e aí eu disse, meu Deus do céu, não vou fazer sobre isso. Qual foi, Ed? Qual foi? Diga. Sobre aborto. Eu vou lembrar a piada que eu falei antes da gravação. Diga. Era sobre aborto. E aí eu disse, meu Deus do céu, não vou falar sobre aborto, não. Vai dar problema. Aí eu disse, não, vamos fazer então um Cuscuzeira, que era justamente o projeto que a gente tem no YouTube, sobre fundamentalismo, violência sexual e fundamentalismo e moral evangélica. Quando eu fiz o vídeo, eu gravei até com o Evaldo, velho. O segundo, que foi em 2 partes. A segunda parte, eu sei que eu me excedi, mas eu perguntei para Evaldo, perguntei para Renata, perguntei para Júnior, que estavam lá, e disse, galera, eu me excedi. Não. Eu fiquei certo de que a gente ia perder seguidores, eu fiquei certo que a gente ia ter crítica, mas graças a Deus, não, ao contrário, a turma achou interessante, a gente recebeu bons feedbacks, a audiência permaneceu a mesma, mas é muito doido. Não diminuiu nada, mas também não cresceu nada. É muito doido que num tempo como esse, a gente tem percebido assim, nitidamente que até o discurso excessivo não, o discurso, né, efusivo, ele engaja, na verdade, né? Então, talvez você não perder seguidores, talvez você ou perder seguidores e ganhasse outros, né? Porque as emoções fortes, a raiva, ela engaja a gente, né? E esse é o perigo da gente se preocupando em sim. O fruto do espírito. Aí o crente agora, né? Baixou o crente aqui. A gente se preocupando em produzir conteúdo cristão pautado no fruto do espírito e não em qualquer outra coisa, a gente precisa ter um conteúdo que parta da paz, do amor, das bem-aventuranças, do fruto do espírito de fato, que parta disso e caminhe para isso, né? E aí esse discurso, na verdade, ele até nem vende tanto, porque ele não engaja tanto, né? Porque ele é um discurso de... ele pode ser em termos complicados, mas ele vai mirar numa conciliação, né? Você não briga por brigar, você briga para conciliar no final, né? Pois é, aí eu fico imaginando assim, vamos lá. Aí por que também eu achei melhor que não? Beleza, ia gerar uma repercussão, se eu fosse mais agressivo e tal, mas tinha uma outra coisa também. Aí eu ia ter novos seguidores, mas seguidores, por exemplo, que iam só esperar a lacração. E muitas vezes eu ia ter conversas tranquilas, como foi, por exemplo, de Lucas, falar sobre cultura pop, que é uma coisa que não tem não tem polêmica. Aí o cara ia olhar assim e dizer, que nada a ver, velho, e tal. Esses caras aí ficar esperando demais da gente por causa de um episódio, sabe? Eu acho que eu tive também esse cuidado
sabe, para não criar uma expectativa de que a gente ia ser que a gente era um podcast só lacração. E não era, né? Não é, pelo menos o nosso objetivo não é. Assim, cara, isso é doido, Ediel. Isso é doido porque isso mostra o quão polarizado as coisas sem dentro dúvida. da igreja estão. Porque eu acho que a gente não pode deixar de discutir, sabe? A gente não pode deixar de trazer a pauta LGBTQ para dentro da igreja. A gente não pode deixar de trazer a pauta do aborto para dentro da igreja. A gente não pode deixar de trazer a pauta do ecumenismo para dentro da igreja, sabe? Porém, a gente não pode deixar que a nossa igreja gire em torno desse tema. Porque é o seguinte, é a mesma coisa da gente pegar as questões teológicas, filosóficas que existem nos dias de hoje. Ah, você dialoga com que tipo de teologia? Eu dialogo com teologia da missão integral. Joia, então isso já mostra que você é um crente de esquerda. Porque sabe o que acontece? Sabe o que acontece? A gente tem que entender que a teologia está a serviço da igreja e não a igreja está a serviço da teologia, como qualquer outra ideologia que exista. Sabe, cara, há 20 anos... Não, 20 anos é muito. Não, vamos lá. Eu tô com 35, há 20 anos atrás, tinha algumas igrejas que não era permitido você bater palma. Você ia acompanhar a banda com palmas. Há 35 anos atrás, cara, tinha igreja que não era permitido ter bateria. Dizia que bateria era o cavalo do cão dentro da igreja. Então, assim... Rapaz, nossos amigos bateristas... Fala isso não. Acabou de perder seguidores. Pois é, não. E outra, vocês vão me colocar numa situação complicada, que os dois bateristas que tem aqui na igreja, um é um pastor e o outro é o seminarista. Mas né? A gente sabe, Detone. E acho que é importante aproveitar para falar isso aqui. Vai desse jeito. Tem parede preta, que é cor do diabo. É por Piorou, velho. Sinceramente. Ixi, ainda é parede preta. Foi por isso que a gravação não deu certo, viu? É uma boate, né? A gente sabe. Pois é. Mas é isso. Eu acho que as coisas estão tão polarizadas que a gente tem que entender, tem que parar e refletir e entender que não são as coisas que servem, não é a igreja que servem as coisas, é esse universo teórico, né? A igreja é um ente prático, que como foi a preocupação de Lucas, né? Quando ele falou sobre a questão da prática e da teoria. Poxa, como é que a gente pode ser podcast falando de prática se o nosso conteúdo é teórico? Entende? Verdade. Podcast é algo teórico. Então, para a gente pensar em prática, a nossa teoria, a nossa fala tem que estar acompanhada dos nossos atos. E aí, infelizmente, a gente não tem como mostrar através de podcast o que estamos fazendo. E a gente também se preocupa muito com a questão de falar aquilo que a gente está fazendo, porque a gente não sabe aquilo que a gente está fazendo, porque a gente não sabe como o outro vai receber isso. Ah, tá dizendo para dizer que é o crente, que é o cara, que é o ungido. Não, tudo bem, então eu não falo sobre isso. Eu falo sobre o que Jesus fazia e que essa fala que aponta para Jesus me constrange a ser igual a ele e entender que a igreja com I maiúsculo está aqui na terra para poder mostrar esse Cristo prático que a gente tanto prega, que a gente tanto fala, que a gente tanto ouve falar, mas tem cada vez mais se tornado refletindo, né? De enxergar, né? Vamos lá. Gente, para encerrar esse bate-papo aqui, eu queria perguntar para vocês assim, o que é de podcast que vocês gostariam de indicar? Indiquem o de vocês, obviamente, e indicar outros aí que vocês estão ouvindo. Cara, Manifest Podcast, a gente já falou aqui, né? Que é o podcast do qual eu tenho feito parte. Está sendo muito bom participar dele, podcast sobre missão. Esse é o Momento Jabá. O podcast que eu mais tenho ouvido ultimamente é um podcast de contação de história, chamado GugaCast. É o meu momento de alívio da semana, assim, né? E aí, como a gente já falou anteriormente aqui, que a gente está vivendo um momento muito complicado, muita tensão, polarização, informação e tal. Para mim, pelo menos, é um
ouvir um podcast de contação de história é um momento de alívio, assim, né? Que é bem humorado, tem de piadinha interna, de conversação de coisa. O pessoal fica contando, o pessoal manda e-mail para eles lá contando histórias, eles vão comentando em cima e fazendo piada, e é isso. Para mim, é o meu podcast favorito no momento, justamente por ser leve. Massa. Já ouvi falar do GugaCast. Então, Alex, gostaria de indicar, né, além do Detone, Detone Cast, queria também indicar o Cuscuz Cast, viu? Depois rola um jabazinho por fora aí para indicação, proverbiando. Mas eu queria indicar um cara que eu escuto bastante, é do próprio Ed Renekiewicz. Ele está com 2, né? Tanto tem já em arquivo o Quellette, né? Eu acho que é assim que se fala, Correlete. Correlê, pronto, podcast Ed Renekiewicz. E... Oi? Soletra esse nome aí, soletra aí pra galera. Vamos Como lá. é que se escreve? Qohlet. Correlê. E sim. E queria também indicar Somos Todos Adotados. Na verdade, é um projeto, né, começou ali pelo Instagram, sobre adoção, fala muito sobre adoção, e eles partiram agora também para podcast. Então, somos todos adotados, é da uma galera ali de Caruaru, na verdade, o pastor Davis Oliveira. Então, tem ali bate-papo já com Edmel Williams e outras pessoas que ele entrevista, né, trouxe lá para o podcast dele. Então, fica aí a dica, somos todos adotados. Bem interessante lá o trabalho. Que massa, vou acompanhar. Eu escuto muito podcast. E aí, eu não tenho hora vaga, né? Tô lavando prato, tô escutando podcast, tô tomando banho, tô escutando podcast, vou dormir escutando podcast. Mas assim, eu escuto bastante um podcast chamado Humanos e Modus Operandi. Ambos são de contação de casos reais. O Modus Operandi e Humanos também é uma pegada mais de coisa de assassinato, histórias de assassinatos e tal, e como eles foram desvendados. É uma pegada bem Sherlock Holmes. Né? Tem o Mamilos, que eu gosto muito também, são as meninas que trazem temas bem interessantes. Moção, porque ninguém é de ferro, você escutar as piadas de Moção, as pegadinhas que ele faz com a galera. Escuto muito o Assunto, né, da Globo. E o que eu descobri recentemente, que eu estou também escutando bastante, é um podcast chamado Os Reis da Cultura Inútil, que são 3 nordestinos, um tá em Portugal, o outro tá em Paris e o outro é do Ceará, que eles fazem podcast assim de forma brilhante. E aí eles falam sobre das coisas mais aleatórias que você imaginar, assim, até cobrança eles fazem no podcast dele. Aí, Checheiro, você que tá devendo, paga meu dinheiro. É muito engraçado, é um podcast para desopilar, os reis da cultura inútil. Além do Cuscuzcast, Proverbiando, do Lucas Rebouças. Ô Lucas, como é que é o nome do teu podcast mesmo assim? É Manifest Podcast. Manifest Podcast. Além do Manifest Podcast, eu quero... Quase um trava-língua, né? Manifest Podcast. Eu quero deixar... A gente ganhou, tem nome e sobrenome, meu amigo. Que Manifest Podcast. Desculpa aí. Eu só sou Detonecast. E eu queria indicar o Linha Tênue, né? Que é o mais novo projeto que eu estou envolvido, junto com meu amigo Tiago e meu amigo João, que fizemos seminários juntos. É isso. Isso aí. Eu vou indicar o podcast de vocês, em primeiro lugar, Detonecast, Proverbiando, Manifest Podcast, Linha Tênue agora, já indico. Não ouvi, mas já sei que é bom. Porque tem Detone aí, é bom. Queria também indicar outros 2. Eu também, Detone, sou um cara que escuto direto. Dos 28 podcasts que eu contei agora, dos 28 podcasts que eu sigo e escuto, eu queria indicar 2 que são os mais recentes. O primeiro é um mais leve, é um legal sobre futebol. Eu gosto muito de futebol, quando o cara fala de algumas coisas que já rolaram no futebol. Então é o Meu Vilão.
que é pela Gol.com, é um podcast da Gol.com. Cara, os caras falam assim, os caras estão com a série agora, falando de jogadores que eram polêmicos, causaram muitas raivas aos seus adversários, mas eles, no fundo, queriam o cara no time. Primeiro foi com o Marcelinho Carioca, depois outro foi com o D'Alessandro, então foi muito bom, né? E o outro é o podcast do Ricardo Alexandre, eu acho que vocês conhecem, o podcast do Livro e a Verdade os Libertará, reflexões sobre religião, política e bolsonarismo. O cara foi fera. O cara foi fera nas observações, eu achei muito legal, muito ponderado, eu acho que vale a pena aí ouvir. É um podcast que tem fim, né, vamos dizer assim. Foram 25 episódios, então dá pra você maratonar tranquilo todos esses 25 episódios. São episódios curtos, que vale muito a pena ouvir. É isso aí, gente. Obrigado, viu? Obrigado mesmo, meus amigos. Deus abençoe vocês. Obrigado, pessoal, por ter ouvido a gente aí durante esse ano, ter tido paciência, né? Com tanta coisa que a gente já fez, né? Gostaríamos de fazer um programa melhor, mas a gente vai tentar fazer melhor ainda daqui para frente. Que lindo, cara. Que lindo. Detone, Lucas, Alex. Não, cara, tudo muito lindo. Querem falar alguma coisa? Não, somente agradecer, Ed. Agradecer de coração. Fico muito feliz em poder ter iniciado esse projeto Cuscuzcast com vocês. Na verdade, essa galera que foi a minha escola, até hoje, assim, na verdade, o Cuscuzcast me ensinou muita coisa que hoje eu tenho aplicado até no meu curso de jornalismo. Então, assim, só tenho que agradecer de coração. Sério, velho, sério. E torcer, cara. Tô torcendo por vocês. É um podcast extraordinário. Temas, cara, da nossa a pitada nordestina, mas com a seriedade extraordinária. Então, estourando por cada um de vocês, por tu, por Renato, por Ed. E vai dar tudo certo, gente. Isso aqui só tem que crescer. Só tende a crescer ainda mais. Valeu, parceiro. Obrigado, meu irmão. Gente, foi bom demais participar aqui com vocês. Uma alegria trocar essa ideia. Eu ia dizer rever, mas reouvir, meus amigos. É bom demais estar com vocês, trocar essa ideia sobre tanta coisa, né? De amenidades a coisas mais tensas e sobre o evangelho. Então, sigamos, vamos se ouvir, vamos compartilhar e é isso. Bom demais estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade e pelo convite, Ediel. É nóis. Amém, Lucas. Eu faço das palavras de Lucas as minhas também. O privilégio que está entre amigos, hein? Amigos chegados, mais chegados que irmãos. Ediel tá me devendo um cuscuz, presencialmente, né, seu Ediel? Não estou esquecido. Sim, vai rolar. Na casa de praia que ele tem aí. Não tem problema, não. Eu marco, né? Não, aqui é na minha casa, né? Eu moro perto da praia, então é a minha casa. Agora, sou pobre. Ele poderia marcar um churrasco aí, cara. Reunir Poxa, então pronto, vamos amadurecer essa ideia essa semana, hein? Já pensou? Eu vou amadurecer essa ideia justamente essa semana. Terminando o programa aqui, a gente já começa a conversar. Pra ver aí como tá, viu? Show. Marcar esse show assim, com certeza. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui compartilhando com vocês das nossas andanças na podosfera. E estamos sempre juntos. No que vocês precisarem, é só chamar, que eu tô aqui bem pertinho. Cheiro, amo vocês, obrigado por ter nos ouvido. Quero mandar um beijo para dona Núbia, que eu apresentei o Cuscuzcast para ela e ela não perde um episódio do Cuscuzcast. E dona Núbia. Toda vez que eu chego, ela diz: rapaz, o episódio dessa semana. Olha aí. Foi de quê? Que eu nem escutei ainda. Aí ela me diz: Núbia, é um cheiro, meu amor. Agora a senhora tem mais podcasts aí, indicações de podcast para ouvir. É isso, gente. Obrigado, beijo grande, até a próxima. Valeu, gente. Dona Núbia, um forte abraço, minha irmã. Deus abençoe. Beijo para todo mundo. Tchau do gordinho que tá gordo pra caramba, tá tentando caminhar com os cachorros para ver se emagrece mais rápido. Beijo. Esse podcast foi produzido por